Você ainda sente a mesma presença de Deus, como no começo ou no fundo. Você sabe que algo mudou? Quando foi a última vez que você orou e não queria mais parar? Teve um tempo que você sentia Deus de perto. A oração não era um peso, era um prazer. Ler a palavra não era obrigação, era necessidade. Existia uma alegria simples, verdadeira, só de estar na presença. Você não precisava de motivação, não precisava de ninguém te empurrando. Você simplesmente queria estar com Ele. Mas com o passar do tempo, algo foi mudando aos poucos. Sem perceber, outras coisas foram ocupando espaço. A rotina foi esfriando aquilo que antes queimava forte. Hoje você ainda acredita, ainda frequenta, ainda mantém uma aparência de fé. Mas lá dentro você sabe que não é mais como antes. E o mais perigoso não é se afastar de uma vez. É continuar perto, porém sem intensidade, sem entrega, sem aquele amor vivo que um dia te marcou profundamente. Existe algo que Deus falou e que muitos ignoram como se não fosse tão sério. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Isso não fala de alguém que abandonou tudo, mas de alguém que permaneceu, porém esfriou. E esse é o perigo mais silencioso. Não é o erro escancarado, mas a ausência de paixão. É continuar orando, mas sem profundidade. Continuar buscando, mas sem sede. Continuar vivendo a fé, mas sem vida dentro dela. E aos poucos, o que era intenso vira rotina. O que era vivo vira automático. E a pessoa nem percebe que está se afastando, porque ainda está fazendo tudo certo. Mas Deus não olha apenas para as ações. Ele olha para o coração. E quando o coração esfria, tudo perde o valor real, mesmo que por fora pareça estar tudo normal. Lá no fundo, existe uma memória que não se apaga. Uma lembrança viva de quando tudo era diferente. Quando uma simples oração já era suficiente para encher o coração de paz. Quando você sentia Deus de forma tão real que nem precisava de explicação. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E você viveu isso. Você se aproximava e Ele respondia. Você falava e sentia que era ouvido. Existia conexão, existia presença, existia vida. Mas hoje talvez você tente repetir os mesmos hábitos e não sente mais a mesma coisa. E isso dói, porque você sabe como era antes. Essa saudade não é por acaso. Ela existe porque aquilo foi real. Não foi emoção passageira, não foi ilusão, foi relacionamento. E é exatamente essa lembrança que mostra que ainda existe algo dentro de você que reconhece a falta que isso faz. E aqui está algo que toca ainda mais profundo. Não é só você que sente falta. Deus também lembra. Lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, de como me seguias. Isso revela um Deus que observa, que sente, que valoriza cada momento vivido com você. Ele não esqueceu de como você buscava, de como você falava com sinceridade, de como você se entregava sem reservas. Enquanto você talvez acha que apenas se afastou, Deus está olhando com saudade daquele relacionamento que vocês tinham. Isso muda tudo. Porque não é uma religião fria, é um relacionamento vivo. Não é só sobre você voltar, é sobre Deus esperando. Esperando aquele tempo, aquela entrega, aquela intimidade que um dia foi natural entre vocês. E quando você entende isso, o coração começa a pesar de um jeito diferente. E talvez agora algo dentro de você esteja se movendo. Um incômodo, uma inquietação. Como se algo estivesse sendo despertado. Isso não é culpa para te destruir. É consciência te chamando de volta. Buscai-me e vivei. Porque no fundo, você sabe. Sabe que já viveu algo mais profundo. Sabe que já teve mais fome de Deus. Sabe que já foi mais sensível à presença. E sabe que o que você vive hoje não se compara com aquilo.
E por mais que tente ignorar, essa verdade continua aí dentro. Não dá para esquecer o que foi real. Não dá para fingir que está tudo bem quando você sabe que perdeu algo essencial. E essa consciência não vem para te condenar. Ela vem para te mostrar que ainda existe um caminho de volta. E se você quer recomeçar de forma prática, começa pela palavra. Eu deixei o link de uma Bíblia cronológica na descrição. Ela vai te ajudar a organizar sua leitura e voltar, dia após dia, para a presença de Deus. A questão não é se você acredita em Deus, é se você ainda vive com Ele. Porque acreditar, muitos acreditam, mas poucos permanecem em intimidade. Ainda dá tempo, ainda dá para voltar, ainda dá para recomeçar, ainda dá para reacender aquilo que parecia apagado. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Isso não é sobre tentar sentir algo, é sobre voltar ao lugar onde tudo começou, voltar à sinceridade, à entrega, à presença. Voltar a falar com Deus sem pressa, sem rotina, sem obrigação. Voltar a viver aquilo que um dia foi real, porque o primeiro amor não morreu. Ele só foi deixado de lado e agora Ele está esperando você voltar. Então volte. Volte enquanto ainda há tempo. Volte para a presença. Volte para Deus.